Alunos e alunas, professor Wagner de novo com vocês para aulas de língua portuguesa do 9º ano. Como acontece sempre no início das aulas, vocês precisam preparar os materiais, separá-los, caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. E também, como sempre acontece, preencher aí a data de hoje, colocando a data de hoje, o número da aula e também a disciplina. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem isso e a gente já começa a aula de hoje. Bom, como sempre acontece, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Continuamos trabalhando ali com o texto O que move as fake news, um texto muito interessante, falando sobre esse assunto que é um assunto que entrou em voga na atualidade, mas que é antigo, mas que hoje, por conta aí das redes sociais, da facilidade de acesso à informação e à desinformação e a facilidade com que se pode compartilhar isso, infelizmente as fake news assumiram um protagonismo muito ruim. Então a gente precisa aprender a localizá-las, a identificá-las e a rejeitá-las. Vimos também a concordância verbal e a concordância nominal, né? Como é que funciona a concordância verbal, aquela relação entre verbo e sujeito, aquela concordância que deve haver entre os dois. E também como se dá a concordância nominal, a relação entre nomes e os termos que acompanham esse nome. Para relembrar aí, o adjetivo, numeral, o artigo e o pronome, que precisam concordar sempre com o nome. Na aula de hoje, vamos lá, vamos continuar trabalhando com o texto O que move as fake news. É um assunto bem interessante, um assunto aí que a gente precisa analisar com frequência na nossa vida. Uma notícia verdadeira demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Entenda mais sobre o cenário de fake news e o papel da educação no combate à desinformação. Então ali a gente tem um trecho desse texto e o autor dele, Tori Oliveira. Então, prestem atenção a esses detalhes todos. Ao corpo aí do texto e a quem o assinou, quem o escreveu, Tori Oliveira. Uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Já uma história real demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Pior, os principais responsáveis
são pessoas de carne e osso e não robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema, produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e publicado na revista especializada Science. Então aqui o trecho, mais um pedaço daquele texto com o qual nós estamos trabalhando. Agora eu vou fazer algumas perguntas acerca desse texto para que vocês respondam. Agora é a sua vez. Analisando o texto O que move as fake news, que estamos estudando durante nossas aulas, responda. Quem é o autor da notícia? Em que época ele escreveu a notícia? Essas são informações importantes. É importante saber quem escreveu o texto e em que momento ele escreveu aquela notícia, no caso que nós estamos analisando, o que move as fake news. Lembrando que sempre quem produz um texto produz influenciado por um momento, influenciado pelo contexto em que vive e produz com uma intenção, produz para alguém, para algum tipo de leitor. Então eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês responderem.
Esse é um texto com o qual vocês já estão bastante familiarizados. Lembraram do autor da notícia? Ali, ó. Tory Oliveira. Esse é o autor. E em que época ele escreveu? Na atualidade. Lembrando que as fake news compartilhadas utilizando as redes sociais é um fenômeno moderno, mesmo porque as redes sociais, né, são um fenômeno moderno, da atualidade. Então, ali. O que move as fake news? Uma notícia verdadeira demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Entenda mais sobre o cenário de fake news e o papel da educação no combate à desinformação. Então a gente tem ali o autor, Tory Oliveira, e da atualidade a gente deduz, a gente infere que ele escreveu na atualidade. Aqui eu tenho mais 2 questões. Quais são as possíveis intenções do autor ao escrever e publicar o texto? Para que lemos um texto como O que move as fake news? Essas são questões importantes também que nós temos que fazer no momento aí em que estamos em contato com um determinado texto. Então eu quero que vocês respondam a essas 2 questões e para isso também vou deixar um tempinho a vocês. E aí, conseguiram responder? Então vamos às respostas. Quais são as possíveis intenções do autor ao escrever e publicar o texto? Isso aqui é uma sugestão de resposta, tá, gente? Para compartilhar conhecimento sobre determinado assunto, alertar o leitor e etc. Então, aquele texto com o qual nós estamos trabalhando, o que move as fake news, o autor que o escreveu provavelmente fez isso para compartilhar o conhecimento dele
sobre o assunto relacionado às fake news e à difusão delas, e também para alertar o leitor. Acho que esse é um dos pontos principais aí do texto. E a outra questão, para que lemos um texto como o que move as fake news? Sempre que vamos ler algum texto, vamos ler por algum motivo, né? Por alguma razão. E aquele texto ali em questão, nós lemos para buscar informação, por diversão, para aprender algo novo, ampliar o vocabulário, refletir acerca do assunto tratado no texto. Ok? Observe o seguinte trecho retirado do texto, o que move as fake news? Pior, os principais responsáveis são pessoas de carne e osso e não robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. Notem ali que a palavra replicar está destacada, está sublinhada. É com ela que trabalharemos na próxima questão. Qual alternativa contém dois vocábulos, duas palavras, que podem substituir a palavra replicar, de modo que o sentido dela seja mantido? Então ali eu tenho 4 alternativas. Em qual dessas 4 alternativas eu tenho duas palavras que podem substituir replicar sem prejuízo de sentido no texto? Vamos às alternativas. A. Produzir, criar. B. Reproduzir, espalhar. C. Suprimir, verificar. Ou D. Reproduzir, checar. Vou deixar um tempinho aí para vocês identificarem essas duas palavras e a gente já volta. E aí, identificaram as palavras? Vamos ver se vocês acertaram. Alternativa B, reproduzir, espalhar. Ok? Agora a gente vai refletir um pouco mais sobre esse assunto. Estão vendo ali aquela imagem, aquela figura? Que personagens aparecem na imagem? Pensem aí sobre isso. Que personagens estão ali? Aqui apareceu mais uma figura. Observem cada detalhe da figura. Você já viu esse personagem anteriormente? É familiar? Conhece? Lembra de algum lugar? O que esse personagem está vestindo? Observe os adereços que ele está usando. Te lembra alguma coisa? Agora, a figura ali unida. Qual
qual seria a relação entre os 3 personagens que aparecem na imagem? Consegue imaginar qual que é a relação entre eles, o que eles têm em comum, o que eles estão fazendo ali, sobre o que estão conversando? Observe os óculos do personagem, o que tem ali de diferente, de familiar, o colar dele. E vou além, e o chapéu também, o que tem ali? O que essas figuras, essas imagens lembram? A que elas remetem? Agora tem 2 balãozinhos ali, sem diálogo. O que será que estão discutindo? Qual que é o teor da conversa deles? Sobre o que estão conversando? Registre no seu caderno a conversa entre os personagens. Agora você vai tentar identificar, a partir das imagens, a partir do que está sendo mostrado ali, sobre o que eles estão falando, o que cada personagem está dizendo. Na sequência a gente volta. Então vamos lá. Tá fantasiado de qual monstro? Fake news. Então vejam que fake news é um monstro
Isso é bem significativo. Por que um dos personagens da charge julga que sua fantasia corresponde à de um monstro? Por que será? Pense sobre isso. Por que ele acha que a fantasia dele é correspondente à fantasia de um monstro? É como se ele estivesse travestido de monstro. Pense sobre essa questão aí, registra a resposta dela e na sequência eu volto para a gente conversar sobre isso. Bom, então vamos à resposta. Possibilidade de resposta. Por que as notícias falsas têm potencial de causar grandes estragos na vida das pessoas, ocasionando desinformação e a ocorrência de injustiças monstruosas? Por isso que foi feita a relação aí com o monstro, com fantasia de monstro. De fato, né, uma notícia falsa pode fugir ao controle e pode causar grandes estragos, grandes danos, como nós temos acompanhado por aí. Ok? Que relações podemos estabelecer entre a charge e o texto O que move as fake news? Como podemos relacionar esses dois textos? Pense sobre isso. E a gente já volta com a correção.
Bom, pensando nesses dois textos que nós vimos agora, ali, ó, relações entre eles. Primeiro é o tema, né, fake news. Notem que na charge são mostrados ícones de redes sociais. Você tem ali o símbolo do Facebook, o símbolo do WhatsApp e o símbolo do Twitter no chapéu do personagem, que são redes sociais que são usadas para compartilhar notícias falsas, infelizmente. Então essa é a principal relação que a gente pode estabelecer aí entre esses dois textos. Aqui eu trouxe para vocês uma frase do Winston Churchill: uma mentira dá meia volta ao mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. Ou seja, é bem aquilo que a gente vem comentando. A notícia falsa, fake news, se espalha com muito mais rapidez do que uma verdade, do que uma notícia verdadeira, pelos motivos que nós já vimos. Bom, aqui eu trouxe uma reflexão para vocês. Se as fake news estão tão presentes nas redes sociais e se espalham mais rápido do que as notícias verdadeiras, como é que nós devemos proceder? O que é que nós podemos fazer para evitar isso, para diminuir esse problema? Quando você recebeu uma notícia aí no teu celular, chegou lá no WhatsApp, que é uma rede social muito usada para compartilhamento de notícia falsa, infelizmente, ou no Twitter, ou no Facebook, antes de mais nada, leia a notícia inteira, tá? É importantíssimo fazer isso. Quem publicou essa notícia? Checa lá o histórico da pessoa. Busque a fonte original da notícia. Também é muito importante fazer isso. Não tem fonte? Tem algo estranho aí. Então, não repassa a notícia. Está em dúvida? Também não repasse. Está estranho isso aqui, pô, meio exagerado, né? Meio sensacionalista. Não vou repassar. Ótimo. Tem muitos adjetivos? Desconfie. Adjetivou demais o texto? Fica com o pé atrás. Pesquise outra fonte. Vai ver em outras... Eu costumo fazer isso. Em outros meios de comunicação, em outras páginas mais sérias, para ver se procede aquilo que está chegando, que está ali. E confira a data, fundamental, importantíssimo. É muito comum as pessoas compartilharem, você vai olhar, a notícia é antiga. Isso é importante também. A notícia precisa ser atual.
pensando sobre tudo o que nós vimos nessa aula. Essa frase aqui eu criei para que nós possamos refletir juntos. A verdade que se tenta forjar com base na mentira é extremamente danosa, pois, uma vez dispersada, fica difícil de controlar a intensidade e a abrangência do mal que ela ocasiona. Mas o que exatamente isso significa? Vamos verificar aí o significado de algumas palavras presentes no pensamento anterior? Forjar. Ali eu coloquei para vocês o que significa o verbete de forjar. Sentido figurado. Inventar, dar origem a alguma coisa a partir do nada. Forjava uma nova expressão, criava uma nova expressão. Então forjar tem esse sentido de inventar, de criar. E danoso. O que é algo danoso? Que provoca dano, que causa algo mal, que é nocivo, danífico ou daninho. O tabaco é danoso aos pulmões. O tabaco causa mal aos pulmões. Então, danoso significa isso. E dispersado. Vem do verbo dispersar e significa o mesmo que espalhado, dissipado, disseminado. Esse é o significado de dispersado. E abrangência. Característica do que é abrangente, próprio do que abarca, compreende, inclui ou incorpora. A empresa vai aumentar a abrangência do uso do celular. Agora que já estudamos o significado de alguns vocábulos usados na reflexão, escreva qual foi a sua compreensão sobre ela. Eu transcrevi ali o pensamento para que vocês possam lê-lo novamente. E aí, vocês vão escrever o que vocês entenderam desse pensamento. A verdade que se tenta forjar com base na mentira é extremamente danosa, pois, uma vez dispersada, fica difícil de controlar a intensidade e a abrangência do mal que ela ocasiona. Acredito que agora, sabendo o que significam algumas palavras que foram usadas nesse pensamento, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, interpretá-lo e escreverem aí o que vocês compreenderam dele. Ok? Daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiram responder? Essa é um pouquinho mais difícil, ela é uma questão subjetiva, mas eu acredito que vocês conseguiram chegar aí a uma resposta. Aqui eu vou colocar a possibilidade de resposta. Quando mentiras são compartilhadas como verdades, o mal que elas causam, principalmente nas redes sociais, foge ao controle e pode assumir proporções muito grandes. Então é essa a questão abordada nesse pensamento, né? Quando a gente compartilha alguma coisa que não é verdadeira, que corresponde a uma mentira, portanto, isso tende, como já vimos no texto que move as fake news, tende a se espalhar com mais facilidade, porque mentira gera ibope, infelizmente, e as pessoas passam para frente. Então não seja mais um compartilhador, mais um disseminador de notícias falsas. Leia antes, cheque a fonte, pesquise, se informe, vá em páginas sérias, verifique quem é o autor daquele texto, se é uma pessoa confiável, verifica se não tem muitos adjetivos, se não está muito adjetivado o texto. Isso tudo é indício de que aquilo ali não corresponde à verdade. Olha a sua responsabilidade, né? Veja, quando mentiras são compartilhadas como verdades, o mal que elas causam, principalmente nas redes sociais, que é um ambiente onde tem muita gente e onde se compartilha muita coisa e muita gente vê o conteúdo e passa para frente, foge ao controle e pode assumir proporções muito grandes, resultando muitas vezes em tragédias. E aí chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima aula, então. Grande abraço.